Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do nosso Por Falar em Consultório, nosso querido podcast. Hoje temos uma nutricionista aqui, a Adriana Caiafa, que mora no Rio, mas é paulistana. Enfim, tem uma trajetória super legal de carreira, vai trazer vários aspectos aí legais, enfim, de networking, de uma história pessoal até de uma doença que ela descobriu e que isso relaciona muito com os pacientes, com os pacientes que ela atende. Então também uma história muito bacana de identificação com o público final, que acho que é até comum nos dias de hoje dos pacientes, né, buscarem profissionais que se identifiquem e tudo mais. Então, obrigado por aceitar o convite para gravar aqui em São Paulo, né, nas tuas indas e vindas aí lá do Rio. Bem-vinda e, enfim, se puder começar aí contando um pouquinho da tua história, da tua trajetória. Obrigada, prazer estar com vocês. Eu recebi esse convite com muita alegria, porque eu gosto muito da Livance. A Livance para mim foi uma descoberta muito feliz. Eu estou muito bem atendida lá no Rio de Janeiro e com essa possibilidade de voltar para São Paulo, porque é minha terra, para também atender aqui. Então é muito bom estar aqui com vocês, tá? Bom, eu sou Adriana Caiafa, sou nutricionista clínica esportiva e sou especialista em lipedema, porque é uma doença que eu tenho, que eu descobri lá no Rio de Janeiro, descobri recentemente e acabei estudando e me tornando uma referência nessa doença. Então hoje eu atendo muitas mulheres lá no Rio que têm essa doença e também abro minha agenda aqui em São Paulo para atendimento delas, atendo online também, pessoas no mundo inteiro, mulheres no mundo inteiro com essa doença e não só esse tipo de atendimento, mas também levando esse estilo de alimentação que é a dieta anti-inflamatória para outras doenças e também atendendo o meu outro público, né, da nutrição clínica e da nutrição esportiva. Legal. E como é que foi, assim, como é que você descobriu a doença e também como é que foi o processo de você colocar isso para fora, dividir com o público, né? Acho que sempre tem um desafio pessoal. Como é que foi esses dois momentos, assim? Bom, olha, durante a pandemia eu mudei para o Rio de Janeiro em 2019, então não é uma coisa, tem 5 anos que eu estou morando no Rio de Janeiro. E o lipedema é uma doença genética, então a gente já nasce com ela, mas ele tem gatilhos de desenvolvimento. Ele pode surgir. É uma doença causada por variações hormonais, tá? Uma doença predominantemente feminina. Então é muito raro a gente encontrar homens que têm lipedema. E aí, os estudos mostram pra gente que é uma doença causada pelos hormônios femininos, tá? Estrógeno e progesterona, que também existem no homem, mas uma quantidade muito menor. Então, quando a gente tem grandes variações hormonais, a doença pode surgir. Então, isso acontece na menarca, que é a primeira menstruação, durante gestações e na menopausa. Mas também pelo uso de contraceptivos e estresse também, que é um desencadeador de doenças, ela pode surgir. Então, a doença ela apareceu em mim logo na adolescência, quando eu tinha por volta de 14 anos, por conta da primeira menstruação. E aí isso gerou uma insatisfação no meu corpo constante. Embora eu sempre tive um peso adequado, eu nunca tive obesidade, sobrepeso, existia uma insatisfação pela desproporção corporal. A gente tem uma desproporção corporal, é uma doença do tecido adiposo, da gordura, que causa uma desproporção nos membros, nos braços e nas pernas, quadril e perna, e a gente sente dores, a gente sente cansaço. Então eu sempre vivi com essa insatisfação e não entendi exatamente o que era. Achava que era o corpo era assim mesmo e pronto, acabou. Mas existia uma coisa mais que eu não conseguia entender. E durante a pandemia, eu já morando no Rio de Janeiro, estudando, porque a gente não tinha muito o que fazer, né? Não dava para trabalhar, todos os consultórios fechados, tudo fechado, a gente em casa. Eu vi uma entrevista de uma médica vascular daqui de São Paulo, numa rede de televisão. E uma entrevista muito rápida que me chamou a atenção pelo nome, né? Lipedema, e aí eu não conhecia exatamente essa denominação, mas pensando em lipo, que é gordura, eu resolvi assistir. E foram 30 minutos que transformaram a minha vida. Porque na hora que ela terminou de falar, eu tinha certeza que eu tinha aquela doença, que aquele era o meu problema.
E aí comecei a pesquisar, estudar, pesquisar, buscar as informações até hoje, né? Isso foi por volta, foi em 2020, 21. Então, até hoje, as informações ainda não são muitas, tá? Os estudos são muito recentes. A gente vai ter o lançamento do primeiro guideline sobre lipedema agora esse ano. Essa doença, para você ter ideia, ela foi determinada como uma doença apenas no ano passado. As doenças, elas precisam de um CID para existirem, né? E o lipedema, ele teve o CID dele o ano passado. Então é tudo muito recente, né? Então a gente ainda está pesquisando e estudando, mas para mim foi muito libertador descobrir o lipedema. E aí, por que falar de lipedema? Hoje eu uso a minha rede social para falar muito sobre ele. Por quê? Porque como eu vivi 40 e tantos anos da minha vida com uma insatisfação do meu corpo, né? Não 40, porque se eu tinha 14, mas vamos colocar 30 anos da minha vida com uma insatisfação de não entender o que estava acontecendo comigo e por que eu tinha aquele corpo. E eu vejo nas mulheres, a gente consegue ver, né, a mulher, ainda mais quando você descobre que você tem, você consegue identificar a doença muito fácil. E a maioria das mulheres não sabem. Então, me expor e falar a respeito, para mim é muito importante para que outras mulheres busquem um diagnóstico. É uma doença que tem uma prevalência muito grande, 12%. Os estudos mostram, ainda não existe uma estatística brasileira tão perfeita, né? Mas a gente estima que 12% das mulheres no Brasil têm um lipedema. Então não é uma doença tão rara. Então precisa ser tratada. E quanto mais precoce acontecer o tratamento, melhor vai ser. Não tem cura, mas ela consegue conviver perfeitamente com os sintomas e não agravar a doença. E aí, a partir do momento que você começou a divulgar e falar, você começou a perceber um volume de pacientes vindo muito por aí, e o pessoal te encontra mais por conta de você divulgar na rede social, ou tem outros profissionais que estão começando a entender sobre isso, médicos, eventualmente outros profissionais e que te referenciam, como é que funciona um pouco isso? Bom, eu tenho os dois meios, né? A minha rede social, que eu faço as divulgações, e também por conta dos médicos. Por quê? Um dos principais sintomas da mulher que tem lipedema são as dores frequentes. A gente sente dor nas pernas, a gente sente cansaço. E aí a mulher acha que ela está com um problema vascular. Né? Porque se eu sinto tantas dores nas pernas, significa que eu estou com um problema de veia, eu preciso tratar isso. Então elas buscam os médicos vasculares. E os vasculares, a hora que veem que não existe um comprometimento vascular que justifique essas dores e já identificam ali às vezes alguns nódulos, então eles começaram a estudar a respeito da doença. Os médicos que trouxeram o conceito do lipedema para o Brasil foram os médicos vasculares. Então hoje eles, sabendo que o principal tratamento para o lipedema é a dieta, porque não existe uma cura para a doença, né? É uma doença genética, não existe cura para a doença genética, mas existe o tratamento. E o tratamento é a dieta, aliado a exercícios físicos constantes, uso de meias compressivas, dependendo do grau que ela está, e dos sintomas que ela tem. E se já tiver algum comprometimento também do sistema linfático, também drenagem linfática para aliviar o inchaço que acontece. Então, mas o fundamental é a dieta. Então eles acabam me indicando para essas mulheres para que elas consigam seguir o tratamento e ter a melhora que elas querem. Legal. E aí você sabendo que naturalmente, né, os vasculares indicam e você querendo crescer, né, a tua prática, o teu consultório e tal, você faz algo estrategicamente de ir conversar com esses profissionais, fazer um relacionamento, um network com esses médicos? Sim, sem dúvida nenhuma. E aí a Advance para mim é fundamental, né? Por quê? Porque a gente tem um número de profissionais grande, e aí eu entro em contato com esses profissionais, me apresento e falo do meu trabalho e pergunto se eles já conhecem o lipedema, porque isso eu já fiz, eu comecei a fazer já tem até um tempo. E aí muitos vasculares nem conheciam tanto. E do último ano para cá, né, de 2023, meio de 2023 para cá, é que a doença teve assim um boom de divulgação. Então os médicos estão mais inteirados no assunto. Mas eu me apresento, falo, e aí a gente acaba promovendo essa troca. Funciona assim. Muito, funciona muito, funciona muito. E se for que teve um boom aí, né, de um ano para cá, assim, como é que tem trazido esse...
A doença. Fora a sua comunicação nas redes sociais. Na verdade, o que tem acontecido é que muitas atrizes, modelos, têm falado que elas são portadoras do lipedema. Então, quando se traz isso, né, quando você coloca isso na televisão, nas revistas, na internet, com mulheres que têm um número de seguidores muito grande, e quando elas falam, outras mulheres que as seguem, que as veem na televisão, começam a se olhar mais no espelho e falam, caramba, ela tem isso, eu acho que eu também tenho. E aí elas estão buscando conhecimento. Tá? Elas estão buscando. E aí, mesmo que elas não consigam, às vezes, através do médico, elas vão em outro, e aí elas me procuram, vêm atrás de mim e falam, olha, eu acho que eu tenho. Você consegue avaliar? E aí a avaliação é clínica, eu faço a avaliação visual, toco e vejo, e mando, às vezes faço a indicação para o médico vascular para fechar o diagnóstico, mas a gente já começa o tratamento com a dieta, para que elas já comecem a sentir ali o alívio daquilo que está incomodando. Interessante, né? Porque deve ter um impacto psicológico muito grande, né? Porque Muito. o especial das mulheres, de não se aceitarem com o corpo e de nunca estar suficiente, né? Acho que hoje talvez o mundo esteja evoluindo um pouco para ser menos duro nesse sentido, mas tem uma questão, né, pessoal muitas vezes. Então talvez esse tipo de diagnóstico ele deve, não sei se ele acalma ou se ele traz pelo menos algum conhecimento para poder atacar isso de uma outra forma ou ser mais compreensível consigo mesma, né? Não sei se A gente tem que pensar o seguinte, né? Essa cobrança excessiva com o corpo feminino, né? É uma coisa que hoje a gente tenta combater muito, né? Porque não existe um padrão de beleza, né? Não existe ninguém igual a ninguém. Nós somos únicos, graças a Deus, né? Cada um com as suas diferenças, somos belos e a gente tem que valorizar a beleza de cada um. Mas o que é importante a gente ressaltar é o seguinte, é uma doença. E uma doença tem que ser tratada. Não é uma doença estética apenas. Porque às vezes tem muita gente que pensa, é uma coisa estética, tá? Não. Ela causa dores físicas, reais, tá? São mulheres que sentem muitas dores nas pernas, que sentem um peso grande nas pernas, um cansaço muito grande. Então isso incomoda muito. Além disso, se a doença não for tratada da maneira adequada, ela vai progredindo, ela vai evoluindo. E aí ela começa a comprometer as articulações, sabe? Ela não consegue movimentar o braço, se o lipedema for no braço, porque está pesado demais, as pernas, o joelho. Então ela começa a ter dificuldade de locomoção. Eu atendo pacientes hoje, né, no consultório, que tem desde 20 e poucos anos até 70 e tantos. Então, eu vejo a evolução da doença. Então, mulheres que já estão em uma idade mais avançada e que têm o lipedema já no estágio mais avançado, elas têm a mobilidade comprometida. Então, é muito sério. A gente não está falando de uma questão estética apenas, tá? É muito além disso. E por conta da importância disso, é que eu acho que assim, que eu acabo me expondo tanto e falando tanto, porque é muito sério. Hoje o meu lipedema está muito controlado, eu estou muito bem, mas se não for cuidado, eu sei que ele vai progredir e eu posso ter comprometimento lá na frente, o que eu não quero. Hoje a nossa expectativa de vida, né, é muito grande, mas como eu quero chegar lá na frente? Eu quero chegar com qualidade de vida, fazendo tudo que eu faço hoje, conseguindo fazer os meus exercícios físicos, conseguindo correr, conseguir ser independente, né? Dependendo da idade, amarrar o próprio tênis sozinha, Exatamente, né? Assim, sabe? Em alguma fase, coisas mais simples, né? Que é a independência que você Exatamente. falou, né? Assim. Exatamente, ser independente, né? Não ser dependente de ninguém. Então essas coisas a gente tem que começar a tratar agora. Agora, começar a armazenar nossa saúde para que a gente usufrua disso lá na frente, né? Então é muito sério. Não é, eu queria deixar muito claro isso, que não é uma questão estética apenas, gente. É uma questão de saúde. Lipedema é uma doença que precisa ser tratada. Legal. E como é que você conheceu a Livância? Assim, acho que é uma história que fala sobre várias óticas diferentes aí. Bom, foi uma coisa muito bacana, porque como eu falei, né, eu acredito muito na coisa multidisciplinar, né, não só para lipedema, mas em relação a qualquer outras doenças. Eu sou nutricionista clínica, sou nutricionista esportiva e o trabalho conjunto é fundamental. Nós precisamos de
múltiplas pessoas para nos ajudar. Não é só o nutricionista, que é fundamental, o educador físico, o médico, a gente precisa de um conjunto. Então eu sempre gostei dessa troca profissional. Nunca gostei de ficar isolada no meu consultório, vivendo ali no meu mundinho, porque eu sei da necessidade da troca de conhecimento, né? E aí eu já estava morando no Rio de Janeiro, e depois da pandemia, logo depois que as coisas começaram a abrir, estava buscando um consultório para voltar a atender, porque eu tinha fechado onde eu atendia. E aí, uma das gerentes de uma das unidades daqui, de São Paulo, a gerente do Itaim, a Dani Manfredini, me mandou uma mensagem, porque ela sabia que eu estava no Rio de Janeiro, falando, olha, nós vamos inaugurar uma unidade aí no Rio de Janeiro. Você não quer ir lá conhecer? E aí eu fui, era uma coisa que eu queria, né? Eu tava buscando um espaço e cheguei lá para conhecer. E, e a unidade de Botafogo é incrível. Os paulistas que nos perdoem, né? Assim, né? Eu sou paulistana, gente, pelo amor de Deus. Mas a unidade de Botafogo, ela é incrível, né? Ela é maravilhosa, ela tem uma vista maravilhosa. Dentro da unidade existe um padrão da Livance, que as unidades são muito parecidas, e é lindo, né? O espaço que você tem lá, as salas e aquela iluminação, né? Aquele corredor maravilhoso, aquele espaço de coworking maravilhoso. Então eu cheguei e fiquei apaixonada, sabe? Fiquei apaixonada e eu fui uma das primeiras pessoas a fechar o contrato lá em Botafogo e tô lá desde então, adorando e cada vez mais, e assim, uma coisa que a gente valoriza muito, tá? Eu acabo ficando muito mais no Rio do que em São Paulo, mas uma coisa que a gente valoriza muito lá é justamente os encontros de network, que é onde a gente tem essa possibilidade de fazer as trocas. E essas trocas, elas são fundamentais, e no dia a dia também, né? Naquele espaço que a gente tem ali de convivência, é fundamental conversar com os outros profissionais. Porque, como eu falei, o meu paciente é um ser ali muito complexo. Nós somos muito complexos. E então, buscar ajuda de outros profissionais, né? A nutrição está muito ligada a questões emocionais, então, de psicólogos, né? E outros médicos, médicos vasculares, outros médicos, como eu falei, eu sou nutricionista clínica, então, médicos especialistas em endocrinologistas ou médicos do coração, e vai. Trocar isso é muito importante, né? O conhecimento, trocar o conhecimento, não só fazer aquela coisa de trocar os pacientes, o que isso também é muito bacana, porque o nosso paciente hoje, ele tem a possibilidade de ser atendido por um monte de profissional no mesmo lugar, o que facilita para ele. É um lugar que ele já conhece, é um lugar que ele já tem ali o acesso, que ele já sabe como é que é, então ele consegue transitar ali por vários profissionais, o que é muito bacana. Então é fantástico isso, é um modelo muito bacana e que precisa crescer cada vez mais, principalmente lá no Rio de Janeiro. E você está falando sobre, né, esse networking, a troca, e você voltou a atender em São Paulo, né, estando lá, mas de vez em quando poder vindo aqui. Como é que é isso de também atender em outro estado e tal? Olha, como eu sou paulistana, né, é uma alegria voltar para minha terra, né? Eu sempre me sinto muito confortável aqui. Então, é muito gostoso. E a gente se sente em casa, entendeu? Porque é tudo muito. Vocês fizeram uma coisa que é muito bacana, porque é tudo muito, sabe assim, tudo muito próximo, igual, né? Então, o mesmo conforto e o mesmo acolhimento que a gente sente lá no Rio de Janeiro, a gente tem aqui também em São Paulo. Então, é se sentir em casa em lugares diferentes, né? Então, isso é muito bacana. E unidades diferentes. Então, é muito gostoso. Eu gosto muito de vir para cá. Aqui a gente ainda tem mais unidade, facilidade, porque São Paulo é uma cidade grande, né, de grandes proporções. Então, várias unidades com a mesma coisa. E é isso, é tudo. A estrutura é igual, a gente se sente muito confortável. Então, embora eu saiba que estou em outro estado, parece que você está na sua casa normal do mesmo jeito. Então é muito confortável isso. E tem diferença do público, assim, do paulista, do carioca, você falou do networking, assim, como é que é? Aí, sem dúvida. Sem dúvida. O carioca é muito mais expansivo, né? E aí aconteceu até uma coisa muito curiosa, porque quando eu fui para Livance, lá no Rio de Janeiro,
quem me recebeu foi a Natália, que depois de um tempo ela veio ela fez o inverso do que eu fiz. Isso. Eu saí de São Paulo e fui para o Rio. E a Nath saiu do Rio e veio para São Paulo. E aí, quando eu decidi que eu atenderia aqui em São Paulo também, eu comecei a ver quais unidades eu teria interesse em atender. E aí acabei vendo a unidade Pinheiro e eu tenho 2 filhos que um deles mora em São Paulo, o outro mora no Rio de Janeiro, mas o que mora no Rio, quando vem a São Paulo, ele trabalha lá na Faria Lima, e o que mora aqui trabalha na Faria Lima. Eu falei, vou lá ver, conhecer a unidade da Faria Lima. E a hora que eu cheguei lá, a hora que eu não lembro, eu não sabia que a Natália estava lá. A hora que eu cheguei lá, eu vi a Nath, aí eu adquiri um jeito carioca, sabe? Eles brincam, lá no Rio, eles brincam que eu sou a paulistana mais carioca que existe, tá? E aí a hora que eu a vi, eu peguei e dei assim, sabe? Aquela coisa meio alta, sabe? Assim, Nath, não sei o que. Aí ela já veio assim, ela é toda delicadinha. Aqui eles têm um jeito bem mais tranquilo de falar. Aí eu falei, calma, Nath. O tom da né, É o timbre, diferente, assim, né? exatamente. Aí eu falei, Nath, fica tranquila, eu vou colocar aqui o meu jeito paulistano de ser, fica tranquilo. Então, assim, tem muitas diferenças, tá? Tem muita diferença nisso. Então, a gente tem que transitar bem nesses dois mundos, né? Saber que o carioca tem uma informalidade muito maior e o paulistano tem uma forma mais ali, meio sisuda, mais formal. Mas a gente consegue quebrar o gelo paulistano, tá? E os paulistanos que também vão para o Rio de Janeiro para atender, porque também tem muito disso, tá? A Tem, gente né? Você vê encontra os muito. paulistas lá Tem muito paulista hoje atendendo nas Livances lá do no Rio de Rio. Janeiro. Então eles chegam e a gente também tenta acomodá-los Não ali. assustar eles, assim. Exatamente, não assustar e recebê-los da melhor maneira possível. Então, assim, é diferente, mas a gente consegue dar o jeitinho em tudo. É legal, eu lembro quando a gente tomou a decisão de expandir para o Rio, né? Foi 2022. E aí a gente tem uma preocupação muito grande com o nosso time, né? Com a cultura da Livance, né? Acho que está relacionado um pouco do que você falou, de se sentir parecido. Tem o local, tem a plataforma, mas o time, né, é fundamental. E aí a gente, em geral, a gente contrata o time quando a gente vai abrir uma unidade nova com alguma antecedência. A gente falou, poxa, vamos contratar com uma antecedência maior as pessoas do Rio e vamos trazer para cá. Uma questão mais de escala de como é que a gente cresce a empresa tendo esse cuidado, né? Então a gente trouxe o time com mais antecedência para cá, para São Paulo, ficou em treinamento por várias unidades, pelas áreas, pelo escritório. A gente mandou uma pessoa do time que estava aqui desde o início para ficar lá, né, no Rio durante algum tempo, mas a gente sabia que era necessário ter um time local, né? Então a gente pensou como é que a gente mantém a cultura da Livance, mas sempre tem uma pitada carioca ali, né? Uhum. Então acho que é legal o pessoal se sentir no mesmo local, ter a nossa cultura, mas sempre vai ter né, uma característica local, assim como quando um dia a gente chegar nos outros estados, né? Cada um tem a sua característica e a gente sempre vai ter a Livance com um tempero carioca, ou enfim, futuramente com outros temperos, né? Isso é muito bom, e são diferenças, mas como eu falei, a gente vai acolhendo ali todo mundo e no final dá certo para todo mundo, é muito É. bacana. E como é que foi teu início de carreira? Você contou que a nutrição não foi tua primeira faculdade, foi mais pra frente, assim, pensando um pouco nesses desafios de início de carreira, né? Como é que foi, assim, pra você? Olha, nutrição é uma coisa assim, eu acho que a gente já nasce meio apaixonado, né, por ela. E aí eu não sei se essa paixão pela alimentação saudável, por um estilo de vida mais saudável, ele já nasceu justamente por conta de uma insatisfação física que já apareceu lá atrás, né? Ou se é alguma coisa que realmente já era minha, né? E eu sempre gostei. Eu me lembro de uma coisa que eu acho até interessante, que eu tinha 7 anos, eu tive que operar as amígdalas. Tive que tirar as amígdalas. E aí eu me lembro perfeitamente. Aí a criança pode tomar sorvete demais, o que é uma delícia para criança. Mas o dia que eu fui tirar os pontos, o médico virou e falou assim: olha, a única coisa que você não pode comer, por enquanto, é alface. E eu me lembro que eu fiquei muito triste. Então, acho que já era uma criança meio diferenciada, né, de gostar de alface, né? E aí, então, a nutrição sempre assim flertou comigo. Mas eu nem sabia que existia esse curso, sabe? Assim, então eu acabei indo para uma outra área completamente diferente. Eu fiz engenharia. Uau! De alimentos? Não, Não? civil, engenharia Nossa! civil, tá? E aí, depois de casada, já com meus filhos,
Eu falei, olha, não gosto disso, isso não é pra mim, Não isso vou construir aí, prédio, não, não. é muito exato, eu quero outra coisa. E aí eu vi a nutrição. E aí eu fui estudar nutrição, tá? E realmente, assim, eu vi que era uma paixão, sabe? Uma paixão. Cuidar das pessoas, cuidar não só da minha alimentação, mas assim, que eu vejo que para mim foi muito bom isso. Na minha família, sabe? Você começar a pensar, olha, no meu núcleo eu já vou fazer a diferença. E depois o que eu posso expandir, né? Então isso para mim foi muito bacana. Cuidar da minha família de uma maneira saudável e levar isso para outras pessoas. Então a nutrição foi assim, amor e lógico, né? Os desafios do início da profissão é muito difícil, mas como eu já tinha uma certa maturidade, você encara isso com olhos melhores e vai tentando e vai galgando espaço e vai um degrau de cada vez e tendo paciência, né? A nutrição não é uma profissão valorizada da forma que deveria, mas a gente reza todos os dias para que cada vez mais ela seja reconhecida e a sua importância seja valorizada. Então, é isso. Desafios existem em qualquer carreira, né? Seja ela na engenharia, na nutrição, na medicina, em qualquer outra área. E a gente tem que encarar isso com tranquilidade e seguir. E o que você deixaria assim de dica ou de recomendação para os nutricionistas, nutricionistas que estão no começo da carreira, naquele momento de ansiedade, né? É um mercado que cresce bastante, né? Acho que cada vez mais as pessoas conhecem, mas também tem muita competição, né? E tudo mais. E o começo, ainda mais para quem é mais jovem, né? Você falou que foi fazer um pouquinho depois, então já tem um pouco mais de maturidade. O que você deixaria de dica aí ou de recomendação para esse pessoal? Olha, eu acho que o principal é justamente isso, você fazer essa teia, sabe? Esse network, isso é muito importante, né? Você trocar. A gente tem que entender que a gente tem que estudar pelo resto da vida, o conhecimento tá aí, a gente lida com pessoas. Então, na nutrição, não existe, eu falo isso muito, porque como eu estudei exatas, né? O ser humano não é uma ciência exata, tá? Então as coisas, elas mudam muito, elas mudam, evoluem. Porque o ser humano, ele é reflexo daquele meio que ele existe. Ele tem a genética dele, mas a gente é resultado também do meio que a gente vive. Então, as coisas vão mudando à medida que as pesquisas vão avançando, né? Novas doenças são diagnosticadas e passam a ser tratadas. Então a gente tem que estudar pelo resto da vida. E apoio de outros profissionais, sabe? Essa teia de conhecer outras pessoas, outros profissionais, buscar informação. Ser humano é complexo, a gente tem que entender a mente das pessoas, a gente tem que entender a rotina delas e buscar ajuda em várias áreas para tratar bem do nosso paciente. Então faça muito isso, estude e vá atrás de pessoas para ajudar você a lidar e tratar bem o seu paciente. Isso é fundamental. Legal. Agora, Adriana, vamos fazer aqui o momento Livance. Tá? Vou te fazer uma pergunta, ver se você lembra algum episódio de algum perrengue de consultório, né? Já que a gente fala muito sobre a carreira e sobre os desafios de crescer e do consultório, tem algum perrengue que você lembra, assim, na tua trajetória? Olha, perrengue de consultório é. Na Livance, tá, a gente tem a facilidade de ter uma estrutura muito grande, muito bem desenvolvida para nos auxiliar, tá? Mas assim, às vezes a gente tem paciente que chega e não tá bem, sabe, por qualquer coisa. Então eu já tive um paciente que desmaiou na sala, sabe? E se eu não tivesse No ali, consultório no mesmo. consultório, no Tá. consultório, e se eu não tivesse ali, sabe, na hora aquela coisa de start, de ajudar, sabe, assim, ajudar e ficar calma e tranquila, porque na hora que tá no consultório sou eu e o paciente, né? Somos só nós dois. Então você tem que ter aquela coisa ali de desenvoltura de saber o que você vai fazer, ficar tranquilo, não me desesperar, porque você sabe que você tem outros profissionais que estão atendendo outras pessoas também. Então, acalmar e tentar acalmar o paciente. E aí ele voltou e ficou bem, mas eu confesso que foi um susto muito grande, tá? Um susto grande, porque aí você pensa assim, caramba, o que eu faço? Eu grito, eu chamo um médico. E aí isso também, sabe, aí eu acho que é bacana você ter o conforto de pensar, se eu precisar de uma ajuda maior aqui com o médico, eu tenho como conseguir,
sabe? Então foi uma coisa que eu acho que me tranquilizou muito e rapidamente o paciente voltou, peguei uma água, dei, a pessoa se tranquilizou e ficou tudo bem. Então foi o maior perrengue que eu já tive. E no resto, as coisas que a gente já está acostumada no dia a dia. Boa, legal. E para a gente finalizar aqui, uma recomendação, uma dica, algum livro que você leu, algum artigo, algum podcast que você gosta de ouvir ou algum que te marcou em algum momento da tua vida que você acha que é legal compartilhar aí com o pessoal. Ai, caramba, Deve vamos. ser muito isso aí, né? Mas Ah, como você bem tem. falou, né? O profissional de saúde nunca para de estudar. Nunca Mas parar de pode ser alguma estudar. coisa não necessariamente ligada à nutrição, pode ser o Não, que for, não, mas é assim. o que me marcou, então eu vou falar o que me marcou a minha vida foi que foi assim, que me fez me descobrir, né? Foi uma entrevista que eu vi no YouTube de uma médica vascular que ela falava do lipedema, aquela que eu acabei de citar. Aquilo para mim foi um divisor de águas, sabe? Assim, me emocionou muito. 30 minutos que eu escutei e eu chorei a hora no final, porque o que ela falou era exatamente aquilo tudo que eu sentia e que nunca tinha sido diagnosticado. Então foi muito transformador para mim. Então, eu acho que é importante, às vezes a gente fala muito de livros e tal, né, que são tão marcantes, e obviamente já li muita coisa que eu gosto muito, mas isso, sabe, aonde eu não esperava encontrar, eu encontrei a resposta de tudo aquilo que me doía. E aí foi ali no YouTube, eu vi pelo computador onde eu estava estudando e aí eu descobri o lipedema. Então foi muito transformador. Legal. Bom, obrigado, Adriana, por esse papo aí super inspirador, muito aprendizado, muita inspiração, né, da tua trajetória pessoal, dessa questão da doença e de como é que você alavancou isso para trazer conteúdo para as pessoas, de como isso fez, né, você crescer a tua carreira, né, desde a engenharia, passando pela nutrição, passando por São Paulo, indo para o Rio, voltando para São Paulo, né, a gente vê aqui e admira muito né, a trajetória dos médicos, dos profissionais de saúde. É uma loucura a vida, né? Nunca para de estudar, tá em 10 lugares ao mesmo tempo, Sim. tem que ser multidisciplinar, tem que estudar, tem que ver o YouTube, tem que saber fazer marketing, saber mexer no Instagram, no Google, então é uma loucura aí, a gente fica feliz de poder ajudar um pouco, mas obrigado pelo teu tempo, parabéns pela trajetória e com certeza foi útil para muita gente. Ah, eu agradeço muito, foi uma alegria estar com vocês, me senti muito honrada e me sinto parte da família Livance. Boa. Isso aí, pessoal, obrigado. Compartilha esse episódio com quem vai poder aproveitar desse conhecimento aí da trajetória e vamos que vamos.